Olá, estudante do 6º ano, eu sou a professora Angélica de Arte e essa é a nossa intérprete Elisângela. Nesta aula, nós iremos aprender sobre os elementos da linguagem da dança. Nós iremos conhecer e analisar os elementos que constituem a dança, os elementos básicos da dança. Você gosta de dançar? Já criou alguma coreografia? Já assistiu a um espetáculo de dança? Pensa aí. Você às vezes vê alguns vídeos, alguns clipes e imita as coreografias que tem ali, gosta de dançar, quando está ouvindo música já começa a chacoalhar o corpo? Então você vai gostar muito desta aula. Mas antes da gente pensar nos elementos que compõem ali a linguagem da dança, a gente vai voltar um pouquinho na história e vai pensar sobre a origem da dança. O surgimento se deu na pré-história, quando os homens batiam os pés no chão. Aos poucos foram dando mais intensidade aos sons, descobrindo que podiam fazer outros ritmos, conjugando os passos com as mãos através das palmas. Então o ser humano não tinha essa consciência do que era dançar, mas ele ia movimentando o corpo, batendo os pés, as palmas, experimentando. Então daí surge a sementinha do que seria a arte da dança. A dança nasceu associada às práticas mágicas do homem com o desenvolvimento da civilização. O rito separou-se da dança. Então, o que aconteceu? No início lá, a dança estava ligada a essas práticas ritualísticas, né? Que tinham a ver com a caça dos animais, mas depois se separou a ideia de rito e de dança. Mas a gente vai ver que a ideia de ritual, religioso e dança não acompanhou só os seres humanos das cavernas, mas muitas outras culturas. O homem dançava pela sobrevivência, dançava para a natureza, em busca de mais alimentos, água e também em forma de agradecimento. A dança era quase um instinto e esses acontecimentos eram registrados nas paredes de cavernas em formas de desenho e ficaram conhecidos como arte rupestre. Arte rupestre, vocês devem lembrar, essas pinturas que os seres humanos faziam nas paredes das cavernas. Então, através desses registros, né, de imagem que a gente tem até hoje, ali quando vai fazer as visitas nas cavernas, que os estudiosos fazem as pesquisas, a gente consegue descobrir que eles também já desenvolviam a dança. A dança no Egito Antigo. Então, como que era a ideia de dança no Egito Antigo? Ela era ritualística e tinha características sagradas. Dançava-se para deuses, em casamentos e funerais. Então, também, lá no Egito, eles acreditavam que a dança estava ligada a esses deuses porque eles eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses. Então toda a sociedade deles era ligada à religião e a dança também, como era uma expressão dessa sociedade, estava também ligada à religião. Lá na Grécia, a dança originou-se também em rituais religiosos. Os gregos acreditavam no poder mágico, assim os vários deuses gregos eram cultuados de diferentes maneiras. Então também, como lá no Egito, os gregos também acreditavam em vários deuses e nessas festividades eles faziam danças em homenagens e nos cultos também. As danças preparavam fisicamente os guerreiros e sempre eram feitas em grupos. A dança era muito difundida na Grécia Antiga. Importante no teatro, a dança se manifestava por meio do coro. Então pensa só, nos guerreiros, o modo deles criarem força física era através da dança. Então a dança também era vista não só como arte, mas também como um esporte lá na Grécia. Na Grécia, em virtude das comemorações aos Jogos Olímpicos, haviam várias danças também. Já nas cortes do período renascentista, muitos anos depois, né, a gente vai ter o quê? As danças voltam a ter o caráter teatral, que estava se perdendo com o tempo. Praticamente foi daí que surgiram o sapateado e o balé, apresentados como espetáculos, onde passos,
música, vestuário, iluminação e cenário compõem a sua estrutura. Então, nem sempre a dança foi vista como espetáculo, como a gente tem essa ideia hoje, vai a algum teatro, né, e vai assistir a um espetáculo de dança. E isso ganha bastante força ali no período renascentista, em que eles começaram a pensar mais nessa ideia dos figurinos, da iluminação, do arranjo entre a dança e a música. Agora aqui para vocês, vamos ver se vocês estão ligados na aula. Os primeiros registros de danças são dos povos belgas, ingleses ou egípcios? Eu vou dar uns minutinhos para vocês e eu já volto com a resposta. Vamos ver então qual é a resposta correta? Os egípcios, que foi o que nós acabamos de estudar. Então, vamos descobrir quais elementos compõem a dança? Primeiro, nós vamos falar sobre o movimento corporal. Na dança, refere-se aos movimentos básicos do corpo e as combinações entre eles, que podem ser divididos em 3 tipos. Movimento potencial corresponde às pausas do movimento, ou seja, quando as partes do corpo não fazem nenhuma trajetória no espaço. Então, a dança também é composta por pausas. E quando você está ali na eminência de fazer o movimento, você está ali com esse movimento potencial, né? A potência do movimento que vai surgir, né? Ali do passo que vai ser feito na dança. Nós temos também no movimento corporal o movimento liberado,
O que é esse movimento liberado? São movimentos realizados com o corpo no espaço. Então, é um movimento mais livre, né, como diz o nome. E nós temos também as famílias de movimentos. Os diferentes movimentos são organizados em famílias da dança: transferências, locomoções, saltos, voltas, quedas e elevações. Se vocês perceberem, dentro do movimento corporal da dança existe uma variedade. O artista ali, né, o bailarino ou bailarina, ele pode estar fazendo o quê? Ele pode estar fazendo um movimento para baixo, um movimento mais contido, ele pode estar dando saltos. Então, tudo vai depender da improvisação ou da coreografia que ele vai fazer. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Outro elemento importante no teatro, na dança, é o espaço. Refere-se ao trajeto do corpo do início ao fim. No espaço existe a cinesfera ou quinesfera, espaço individual do corpo que se movimenta ali, cujo limite de abrangência é dada pela extensão ou flexão dos membros superiores e inferiores. Ou seja, a quinesfera ela é composta por esses limites, aonde eu chego quando eu ergo meus braços para cima, quando eu quando eu me mexo para os lados. Então, quais são esses meus limites ao redor do meu corpo sem eu necessariamente me mover pelo espaço? Se vocês observarem ali a imagem, vocês têm essa ideia do que é essa cinesfera. Sobre o espaço também, dentro do espaço são estudadas as direções, que era isso que eu estava falando: cima, baixo, lado, frente, trás e diagonais. As dimensões: pequeno, médio e grande. Os níveis: baixo, médio e alto. E as extensões: perto, médio e longe. Então, quando eu componho ali a minha coreografia, eu posso pensar que eu posso fazer um movimento grande, um movimento pequeno, eu posso pensar na extensão desse movimento, eu posso pensar se eu vou estar num plano mais baixo, se eu vou estar usando um plano mais alto. Então, são essas variedades do movimento que vão enriquecendo a coreografia e ali o espetáculo da dança. Vamos aqui para mais uma questão. Na dança, os movimentos básicos do corpo e as combinações entre eles podem ser divididos em 3 tipos. A. Potencial, liberado e famílias de movimentos. B. Potencial, intenso e ritmo. C. Liberado, famílias de movimentos e cinesfera. Qual dessas opções está certa? Eu já volto com a resposta.
Então, será que você respondeu corretamente? São esses os 3 tipos: potencial, liberado e família dos movimentos. Letra A. Agora nós iremos falar sobre o tempo. É a velocidade em que são executados determinados movimentos. Pode ser rápido, moderado e lento. É uma qualidade subjetiva, pois deve-se sempre ter um parâmetro de comparação para definir o que é rápido e o que é lento. Então tem a ver com a velocidade. Eu estou fazendo um movimento lento aqui, ou eu posso fazer um movimento rápido, e tudo isso também vai compondo a coreografia, os elementos da dança. Então aqui para vocês entenderem sobre o tempo. Rápido, quando mantém a sua aceleração constante ou um ritmo rápido. Lento, mantém seu tempo lento ou vai reduzindo a velocidade constantemente, quase até parar. Moderado é o meio termo entre o rápido e o lento. Então nós temos principalmente essas 3 qualidades de velocidade do tempo, né? Em dança, a gente pode ter também a coreografia. É a arte de compor trilhas ou roteiro de movimentos que compõem uma dança. No balé clássico, por exemplo, ela é composta por um grupo de movimentos mais padronizados, ou seja, você tem movimentos mais específicos que a gente já reconhece dentro do balé clássico. Na improvisação, então a gente vai ter o quê? Na dança, surge quando os dançarinos movimentam seus corpos livremente, sem seguir uma coreografia ou um roteiro específico que tenha sido ensaiado anteriormente. Pode ser um pouco desafiador pensar em dança de maneira profissional, sem um roteiro ou coreografias pré-determinadas. Não é mesmo? Então a dança, ela pode ser feita de movimentos improvisados ou através de uma coreografia pré-determinada. Eu também posso fazer uma coreografia através de uma improvisação, mas elas são independentes. Ocorre que na prática existem técnicas para nortear a improvisação na dança de maneira que o resultado seja bonito, harmônico e interessante. Vamos aqui para mais um quiz para ver se vocês estão atentos?
Vamos ver aqui então o nosso quiz? A dança pode partir de uma coreografia ou uma improvisação, apenas de uma coreografia, do improviso que sempre vira uma coreografia? Quais dessas opções você escolheu? Será que você acertou? Letra A, uma coreografia ou uma improvisação. Então, pessoal, o que nós aprendemos nesta aula? Nós aprendemos sobre os elementos básicos que compõem a linguagem da dança, que são o movimento corporal, o espaço e o tempo. Sem movimento, não há dança. Nós precisamos de um espaço e, de acordo com a velocidade que nós vamos movendo o nosso corpo, nós vamos vendo qual que é o tempo. E isso pode ser improvisado ou coreografado. Eu espero que vocês tenham aprendido muito nesta aula e até logo!